Alguém já falou mal de você pelas costas? Existem pessoas assim na sua vida, na família, no trabalho, no círculo religioso que você frequenta, no círculo de amigos ou na escola? Isso é sempre algo desagradável. Como você pode lidar com essa situação? Pessoas que falam pelas suas costas. Talvez você queira lidar com a situação indo confrontar diretamente o fofoqueiro cara a cara. Mas sabe qual é geralmente o resultado de se fazer isso? Isso só piora a situação. Então, qual é a melhor forma de lidar com as pessoas que falam pelas costas? Será que a fofoca é sempre prejudicial? Talvez você não saiba, mas às vezes, sem perceber, você está participando de fofocas. Vamos ver então qual é a melhor forma de lidar, mas neste caso, com as pessoas que falam pelas costas. Olá, sejam bem-vindos, esse é o Exatamente. Antes de começar a falar do assunto, eu gostaria que você olhasse aí embaixo nesse botãozinho, se inscreve, deixa o seu like. Tamo combinado? Muito obrigado. Então vamos ao vídeo. Não importa se você tenta ser a melhor pessoa do mundo, sempre vai ter pessoas falando mal de você. E a grande maioria não vai falar pra você. A grande maioria falará de você, sobre você e por trás de você. Então, isso faz infelizmente parte da vida. Mas o grande desafio é como lidar com isso. Isso mesmo, como lidar com os fofoqueiros. A medida mais inteligente é ignorá-los, mas vamos abordar aqui mais detidamente 4 passos que você pode ter em mente. Passo número 1. Não faça nada. Deixe que falem. Talvez você morra de vontade de confrontar o fofoqueiro, mas algumas vezes a melhor reação é ignorar o boato. Talvez essa seja a medida mais inteligente. Como dizem, às vezes o silêncio é a melhor resposta. Interrompa esse espiral de negatividade, ignorando completamente a situação. Talvez, e é você que vai determinar se aplica ou não ao seu caso, ao assunto e à gravidade da fofoca, aquela máxima que diz que onde não há lenha, apaga-se o fogo. Passo número 2. Trate a pessoa com gentileza. Uma atitude amigável é uma outra boa reação. Se você fizer isso, provavelmente o fofoqueiro ficará perplexo com a sua capacidade de tratá-lo tão bem, mesmo depois de todas as coisas maldosas que ele falou a seu respeito. Além disso, quando conseguimos demonstrar uma atitude positiva, podemos fazer com que o outro se sinta mal, por assim dizer, por ter fofocado pelas costas e dará a ele a chance de se redimir. Olhe com olhos diferentes dos da pessoa que está fofocando a seu respeito. Faça um elogio sincero, como por exemplo, olha, dá pra ver que você se esforçou bastante, o design ficou excelente. Parabéns. Estas suas palavras positivas podem quebrar esse ciclo de investidas negativas. Seria o famoso vencer o mal com o bem. Vale lembrar que quando você falar estas palavras positivas, com elogios a outra pessoa, não podem ser, como dizemos, da boca para fora. Deve ser algo genuíno, de coração. Senão, seria hipocrisia da sua parte. Passo número 3. Estabeleça limites para os fofoqueiros. Caso você precise passar muito mais tempo do que gostaria na companhia de pessoas que falem mal dos outros pelas costas, procure manter alguma distância. O fato de que você precisa ter essas pessoas por perto não significa que você precisa agir como o melhor amigo delas. Se você já sabe da índole da pessoa de espalhar fofocas por aí, não conte nada sobre sua vida pessoal, uma vez que qualquer informação poderia servir de munição para novas fofocas. E muito cuidado, se você dá ouvidos a um fofoqueiro, fique atento. Assim como ela fala de outros para você, pode estar certo, ela poderá falar de você para outros. E vale lembrar que não existe show sem plateia. Ela só vai fofocar se tiver alguém para ouvir. Então, estabeleça limites. Passo número 4. Converse com uma figura de autoridade. Se as fofocas maldosas estiverem interferindo no seu desempenho na vida pessoal, acadêmica ou profissional, talvez seja o momento de conversar com alguém, talvez um professor, diretor ou supervisor na empresa. Isso talvez possa ajudar a colocar um ponto final no problema. Você poderia dizer algo tipo, olha, sabe, tenho enfrentado problemas com um outro aluno ou colega de trabalho.
Acho que ele vem espalhando fofocas sobre mim e isso tem afetado minha capacidade de concentração. Será que poderia me ajudar a conversar com ele? Talvez o aluno ou funcionário em questão já tenha uma reputação de fofoqueiro ou valentão e o superior queira tomar alguma medida disciplinar contra ele. Mas se você não estiver disposto a fazer nada do que foi mencionado aqui, então não reclame, não assista a vídeos como estes e não fique perguntando a todo mundo como lidar com isso. Infelizmente, você terá que aguentar as pessoas falando mal de você. Mas, falando sério, se o que a pessoa está falando por aí não é nada necessariamente grave, deixa pra lá. Não dê atenção, você tem assuntos muito mais importantes para cuidar. E quem realmente te conhece sabe quem você é. E o que a pessoa que está fofocando talvez não saiba é que, à medida que ela está falando mal de outros, na verdade ela está falando mal dela mesma. Por outro lado, quando acontecer de alguém chegar para você lhe dizendo que estão falando mal de você, tenha certeza de que essa pessoa que está trazendo essa informação realmente está pensando no seu bem-estar. Muitos bons amigos optariam talvez por não compartilhar uma informação negativa que pudesse magoá-lo. Caso a pessoa tenha algum envolvimento no boato, tente descobrir por que ela sentiu a necessidade de contar a história para você e também como ela reagiu ao saber da fofoca. Para entender as motivações dela, talvez você poderia perguntar: como você descobriu isso? O que você disse para a pessoa que contou essa fofoca? Ou ainda, por que você está contando isso para mim? Percebeu? Isso vai lhe dar uma visão de quais são as reais intenções daquela pessoa que está lhe contando a fofoca da fofoca. Entendeu? Você não precisa necessariamente cortar as relações com esta pessoa, que vamos chamar de mensageiro, que está trazendo uma fofoca da fofoca. Mas talvez observar com mais atenção a essa pessoa seria uma atitude sábia. Isso porque talvez ela não seja tão inocente quanto aparenta ser. Seu amigo ou conhecido pode ter o objetivo de colocar mais lenha na fogueira, em vez de tentar acabar com as fofocas. Uma outra alternativa é você dizer talvez algo para esta pessoa: olha, não fale comigo mais nada dessa pessoa. Ela é assim mesmo. E daí, afaste-se dessas pessoas. Se não puder se afastar fisicamente, afaste-se mentalmente. Prefira estar perto de quem te ama, de quem torce por você, e seja realista. Nós não podemos ter tantos amigos achegados de fato quanto gostaríamos. Esse assunto fofoca se espalha muito mais rápido hoje do que há algum tempo atrás, não é verdade? Em geral, a fofoca era espalhada de boca em boca, mas hoje, com a tecnologia, apenas um clique, algumas palavras nocivas e um boato malicioso pode chegar a milhares de pessoas ao mesmo tempo. É bom lembrar que nem sempre é ruim falar sobre outros. Sim, nem toda fofoca é ruim. Depende do tom que é dado à fofoca, podemos dizer. Sim, nós não podemos dizer, por exemplo, que nos importamos com os outros se nunca falamos sobre eles. Você já percebeu, por exemplo, como os pais falam sobre seus filhos? Alguns chegam ao exagero de colocá-los como que num pedestal. O que, claro, é uma falta de equilíbrio. Mas quando eles falam sobre os filhos é porque se interessam por eles. Nós também não podemos dizer que temos genuíno interesse nos outros se nunca falamos sobre eles. Estas conversas informais sobre outros nos fornecem informações úteis, por exemplo, se alguém está namorando ou vai se casar, se alguém teve um bebê, se alguém está precisando de algum tipo de ajuda, e a gente pode então prestar essa ajuda e assim por diante. É claro que você pode discernir a fofoca prejudicial e aquela que não é prejudicial, não é maliciosa. Você já tem essa habilidade de fazer essa distinção e tomar medidas para sair de cena nesses momentos. Seria como você está dirigindo, por exemplo, em uma estrada movimentada e de repente você vê um perigo à frente, você reduz a marcha. Isso é muito rápido e automático para um motorista. Ele não precisa pensar no que vai fazer, automaticamente ele já fez tudo isso. Ele tirou o pé do acelerador, ele reduziu a marcha, ele mudou de faixa e assim por diante e se livrou daquela situação, daquele perigo. Algo parecido acontece com as conversas. Se você percebe que um assunto começa a mudar de rumo e virar uma fofoca maldosa, maliciosa, então você pode agir com cautela, mudar de faixa, por assim dizer, tirar o pé do acelerador, puxar o freio, se for o caso, Lembre-se, se está indo para um rumo ruim, a fofoca pode causar danos a outros.
E se você não gostaria que outros falassem mal de você, é claro que você então não vai fazer isso a outros. Você pode ignorar algumas situações se você olhar além das palavras que estão sendo espalhadas por aí. Tente entender o que está por trás dessas palavras. Às vezes alguém fala algo apenas porque quer ganhar, por exemplo, popularidade, dando a impressão de que é alguém que está conectado com todo mundo e que ele sabe de tudo o que acontece e que são pessoas legais. Às vezes alguém pode falar simplesmente por insegurança e tenta falar mal de outro, rebaixar outro, falando pejorativamente de outro para se sentir melhor. E outros podem falar apenas pela emoção de estar falando algo interessante, de começarem um boato. Mas sendo como for, esses tipos de colocações podem ser ignorados por você e não vão muito longe. É bom que você tenha em mente que às vezes a sua reação à fofoca pode causar mais prejuízo à sua pessoa, à sua imagem, do que a própria fofoca em si. A melhor defesa contra a fofoca é você viver a sua vida fazendo o seu melhor. E a sua conduta vai jogar por terra qualquer fofoca maldosa que falarem sobre você. Se você gostou desse conteúdo, eu peço que você deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Talvez você possa colocar o link lá no seu status. Faz um comentário aí, que não seja fofoca maldosa. Eu vou gostar muito de saber. Até mais, até o próximo vídeo!